Olá, nós estamos agora na aula 5, que nós vamos falar de aplicações, né, das noções de razão diretamente para a matemática. E aí nós vamos entrar na geometria, começar com os segmentos proporcionais de Tales de Mileto, contar um pouquinho da história, né, de Tales de Mileto, que foi essa parte da matemática, ela vem com uma história, que é a história do Tales de Mileto visitando o Egito, e o faraó Amasis pede para ele calcular a altura da pirâmide. E ali ele cria um método para calcular a altura da pirâmide. Tales de Mileto viveu no século 6 a.C., ele é considerado o primeiro grande sábio da Grécia e matemático. Fez parte da chamada escola jônica. E ele criou um método abstrato para resolver esse problema da altura da pirâmide, que a gente vai mostrar em breve. Então, é importante que as bases da matemática sejam vistas e sejam compreendidas em detalhes, né? A matemática é como um estudo qualquer, você precisa ler para se familiarizar. Saber só o algoritmo é a mesma coisa que decorar um texto de biologia, de história, de geografia e depois repetir. É preciso compreender os processos, né? O conhecimento somente vai existir quando a gente buscar os processos, quando a gente direcionar as nossas ideias com foco e objetividade. Então, nosso capítulo 2 aqui, vamos chamar assim, né? Capítulo 2, aplicação de razão e proporção em alguns tópicos da matemática. Aplicação das noções, né? Vou simplificar aqui, ó. Só razão também, né? Proporção e razão estão associados, né? Esse capítulo vão ter duas aulas. Uma aula dessa parte geométrica e depois uma aula mais específica em termos de álgebra dessa aplicação. Vou chamar de item 2.1, é a importância da matemática básica, né? Matemática básica é que trabalha com as operações básicas, trabalha com a álgebra básica, e ela é pedida no Enem já tem um tempo, e devido aos problemas dos conceitos de matemática encontrados no curso superior, o Ministério da Educação e Cultura pediu para que o CNPq, né, o Conselho Nacional de Pesquisa, e perdão, não é nem o CNPq, né, é o MEC mesmo, na parte de didática, na parte de trabalho com as universidades, para que fosse dado um pré-cálculo antes do cálculo, devido à grande quantidade de pessoas que reprovavam, porque elas saíam sem saber a matemática básica do ensino médio e a reprovação em cálculo é muito alta. Isso é até uma lenda, né? Tem casos em universidades que de 80 alunos, por exemplo, passam 2, 3, quando muito, né? Então a importância da matemática básica é que a partir dos raciocínios dela, né, não da decoreba dela, mas os raciocínios, não apenas de memorizar, ela forma aqui um assentamento, vamos considerar assim, um fundamento para matemática avançada. Então o cálculo, tanto integral quanto diferencial, eles dependem da matemática básica. Mas quando a gente vai sentir essa diferença, a gente vai aprender limite lá. A gente entra na parte de limite para poder fazer as fatorações, as simplificações, e a gente acaba tendo dificuldade imensa para poder trabalhar com limite, por causa dessa falta de conhecimento básico, né? Além de que o conhecimento por si mesmo é fundamental para o indivíduo com curso superior, né? Então, quem é da área de exatas tem que conhecer bem a matemática básica. Aqui no 2.2, então, vamos ao prometido teorema de Tales, né, ou chamado segmentos proporcionais, teorema dos segmentos proporcionais. Eu vou seguir aqui o teorema de Tales para chamar a atenção para
primeiro grande filósofo do Ocidente, Teorema de Tales. E aí quando nós falamos de segmentos proporcionais, aí o nome já está aí associado, evidentemente, com a parte de proporção que nós aprendemos nos tópicos passados, né? E aí a noção de segmentos proporcionais, você deve estar lembrando que a proporção é uma igualdade de razões, né? E aí, o Tales de Mileto, a data que fala da vida dele foi de 623 a 558 AC. Faz tempo, né? Tem bastante historinha sobre o Tales de Mileto, não vou poder contar agora, mas é até interessante. Nós vamos fazer assim, ó. Então o imperador lá, o Amasis, né, falou para ele calcular a altura da pirâmide. Veja se você entende isso, ó. A altura de uma pirâmide é mais difícil de calcular. Tem a pirâmide aqui, ó, para fazer só uma parte da pirâmide, né, não vamos fazer tridimensional não. A altura da pirâmide é complicada, porque eles não tinham como fazer a altura direta. A pirâmide é muito alta, a altura é isso aqui, essa parte amarela aqui. Essa parte amarela, vamos chamar de vazão, né? E aí eles sabiam, evidentemente que eles sabiam o lado da pirâmide, ó. Eles conseguiam medir esse lado aqui, ó. Conseguiam medir a base. Então o que vai acontecer? O que vai acontecer aqui? Como é que ele vai entender, fazer essa altura? Ele criou esse processo, ele colocou, vamos dizer aqui, ó, um raio de sol, né? Vamos pegar um raio de sol aqui, vou pegar um amarelinho. Raio de sol, assim, considerando que a luz se propaga reto, nesse caso ele pegou aqui a distância do meio da pirâmide, ó, até onde estava a sombra, né, dela aqui. Eu vou achurar aqui, ó, a sombra, vou chamar isso aqui de cesão, né, que o cesão é o comprimento da pirâmide, da sombra da pirâmide. E aí ele pega uma vareta, a vareta aqui vai estar muito grande, mas não vai ter outro jeito, tá? Ele pegou uma vareta, então ele conhecia a altura dessa vareta. Vou colocar aqui, não vai atrapalhar. Peraí que eu já coloco aqui embaixo. Uma varetinha, fincou no chão, né? Aí você pega aqui, considerando a sombra dela também, ó. É claro que ele não sabia desse raciocínio aqui do raio, né? Do sol. Tem que fazer a vareta maior para poder dar certo. Então, ele pega a sombra da vareta, que aí ele consegue medir a sombra da vareta, você entende? Vamos achurar aqui essa parte da sombra, né? Isso aqui é a sombra. Aí ele vai pegar esse comprimento aqui, ó, vamos chamar de Czinho. C pequeno, né? Mas tá difícil aqui o C. Pegar esse Czinho. E tá difícil fazer um C aqui, pera um pouco. Ó, de novo. Aqui. Czinho, tá bom. Aí, o que ele fez? Ele já conhece. Ele conhece. O que ele conhece? Ele conhece a altura da vara, porque foi ele que mediu. Ele consegue medir com facilidade o comprimento da sombra da vara. E consegue medir o comprimento da soma da pirâmide, né? E ele não sabe a altura da pirâmide. E aí, pelo conhecimento matemático que ele tinha, que ele aprendeu, ele fez a seguinte relação, uma relação até simples, ó. A altura da pirâmide está para a altura da vara, assim como, e aí é uma ideia bastante abstrata, né? De proporcionalidade, o comprimento da sombra da pirâmide vai estar no comprimento da sombra da vara. Aí ele, dessa forma, ele descobre a altura da pirâmide. A gente não tem certeza dessas histórias, mas ela parece ter um fundo de verdade, até porque ela foi escrita por Plutarco lá depois de Cristo já. Que aí essas tradições foram passadas, né,
ao longo da história contada da Grécia, ou livros perdidos, podemos esquecer que a biblioteca de Alexandria foi queimada, né? E perderam-se os originais, e aí muita coisa então acabou sendo reescrita depois através da lembrança, de memória, né? Então veja bem, considerando esse raciocínio da história do Tales de Mileto, o que são os segmentos proporcionais? Aí esse foi um desenvolvimento matemático, o primeiro desenvolvimento matemático abstrato. O que é esse abstrato? A Grécia é considerada a mãe da matemática, né? Que a matemática realmente surgiu, porque lá o pensamento abstrato e a matemática demonstrativa nasceu. Então já se conhecia o chamado Teorema de Pitágoras lá desde os babilônios. Os babilônios já sabiam aplicar o Teorema de Pitágoras. Essa descoberta já foi feita, né? Então não foi Pitágoras. Pitágoras é que desenvolveu algumas relações entre os lados, né, do triângulo retângulo. A questão aqui é a seguinte: o raciocínio abstrato começa na Grécia. O que é o raciocínio abstrato? Demonstração e prova. Então Tales de Mileto ele fez a seguinte demonstração. Claro que não é idêntico ao que eu vou fazer, né? Estou dizendo que ele fez essa demonstração. Pega aqui um segmento, ó, em 3 partes, e um outro segmento, vamos colocar aqui 5 partes. 5 partes de um segmento, 5 partes iguais, tá? Então esses 2 segmentos aqui, eles apresentam partes idênticas. Veja que aqui nós temos 3 quadradinhos, por isso é importante a aula aqui no quadrinho quadriculado, né? E aqui 5 partes. Ó. Então veja que a noção, que vamos chamar esse segmento aqui de A, B, esse outro segmento de CD. Veja que as divisões são do mesmo tamanho, né? Então nós temos a razão entre AB e CD, uma fração. Melhor razão, se nós invertermos. De que? AB 3, CD 5. Então 3/5. Essa é a relação. Aí sendo AB numerador, ele é menor, né? Ou aí sim uma fração imprópria ou apenas uma razão. Se nós fizermos CD, esse traço em cima representa um segmento de reta, né? Quando é a reta a gente bota setinhas. Mas tanto quanto possível a gente lembrar, vou colocar esses símbolos aqui e avisar, né? Vai ser a razão de 5/3. Tá fazendo essa análise aqui, ó, o que nós temos que perceber? Se nós continuarmos uma proporção aqui, de um modo geral, o que são segmentos proporcionais? Então, os segmentos proporcionais são todos os segmentos, por exemplo, se eu fizer AB por CD igual a EF qualquer, né, por GH igual, vamos colocar aqui IJ por KL, isso aqui vai dar uma constante. Então, isso indica que os segmentos são proporcionais, dado a constante. Então, essa é uma constante. Aí você está vendo que é o mesmo raciocínio de proporcionalidade na igualdade de razão. Tá? Então, a razão com proporcionalidade. Então, nós falamos que a relação, ó, AB CD, ou essa razão, né, ABCD, é proporcional. E aí a noção de proporção, pela própria definição, né, a qualquer um daqueles outros. Por exemplo, a razão EF sobre GH. Quaisquer que sejam, desde que haja igualdade, haja uma constante, aí nós temos essa relação, tá certo? Então,
Vamos fazer aqui um exercício 1, que na lista lá está como exemplo. Exemplo 1. No exercício 1, a informação é bastante simples. Ó. Existe um segmento AB que vale 5. Um segmento CD que vale 6. 6 unidades de medida, quando nós falamos assim. E um segmento EF que vale 15. Aí é dito, é informado que eles são proporcionais, né? Se eles são proporcionais, vale aquela igualdade que nós temos lá, certo? E o que se pede aqui é calcular o GH, né? Calcular GH. Então é dito que existe proporção entre eles. Isso é dado. AB sobre CD, né, é proporcional a AB, CD e EF. Né? Então vamos para a solução. De acordo com isso, é só aplicação do raciocínio básico lá. Então, os dados nós já temos explicitados em cima, né? Não precisamos fazer. Então aqui nós temos que AB sobre CD é igual a EF sobre GH. Veja que no próprio vestibulares, no Enem, algumas vezes os exercícios são assim, apenas modificados, né? Tem um enunciado um pouco mais complexo, mas a solução é essa, né? Então, de acordo com isso, ó, como AB vale 5 e CD vale 6, ele vai ser igual a EF, né? EF vale 15 e GH está aqui embaixo. Eu não vou colocar o tracinho em cima, não. Olha que interessante isso, né? Se você for ver, ó, nessa relação, 5 está para 15. 15 é 3 vezes maior do que 5. Obviamente que de cabeça você faz, ó. Obviamente que GH tem que ser 3 vezes maior do que CD, né? Mas se você não raciocinou assim, ó, você vai colocar GH, vai ser, ó, lembra da multiplicação cruzada aqui, né? Que nós podemos falar assim, olha, vamos multiplicar ambos os lados por GH. Aí o GH de cá vai dar 1, fica do lado esquerdo. Vamos multiplicar ambos os lados por 6. Né? Vamos dividir ambos os lados por 5. A gente usa essa regrinha da multiplicação cruzada, que é um algoritmozinho importante, mas tem que saber a base. Né? Isso aqui é 15 vezes 6 dividido por 5. Olha só, aquela questão de 3 vezes mais, ó. Simplificando aqui dá 3. Ó. Logo, o GH vai ser igual a 3 vezes 6, 18. Obviamente que 3 vezes maior do que 6 é 18. Unidades de medida, né? Quaisquer que sejam, colocar aqui. Podemos colocar na resposta unidades de medida, se não foi dada a medida. Se foi dada a medida, coloca centímetro, metro, essa situação. Ok? Então isso é a teoria dos segmentos proporcionais. Dentro disso, tem o teorema de Tales, que gerou essa base, né? Nós só citamos a história, mas ainda estamos dentro aqui do teorema de Tales. Tales de Mileto. O teorema de Tales, ele tem, para a gente poder defini-lo, a gente vai escrever aqui o que ele é, tudo, mas para a gente definir, nós precisamos compreender algumas coisas. Veja que só de olhar a gente entende de forma intuitiva algumas relações matemáticas. A gente bate o olho e a gente vai entender algumas coisas, isso é fato. A questão é que nem sempre esse entendimento dá uma ideia razoável, né, do que a gente precisa compreender mesmo. Então eu vou pegar aqui uma reta, outra reta, mas normalmente não é assim que a gente faz. Eu vou colocar aqui. Essa reta é paralela à reta de baixo, que é paralela à reta de baixo, tem que dar essa informação. Isso aqui é o chamado feixe de retas paralelas. Tá?
1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, vou colocar 5. 5. Você vê que essa reta está longe de ser reta, né? Aí veja bem, vamos chamar essa retinha, essa reta aqui de Azinho, essa de Bzinho, e aqui nós vamos ter Czinho, Dzinho, Ezinho, Fzinho, Gzinho. E vamos marcar os pontos, ó. Esse aqui é o ponto A, esse é o ponto B. Vou saltar um, colocar aqui, esse é o ponto C, esse aqui é o ponto D. Do outro lado, do mesmo modo, só que nós vamos fazer uma marcação para você entender a base. Esse aqui nós vamos chamar de A', esse de B', aqui C' e aqui D', tá? Então, observe isso aqui. O que nós temos? Um feixe de retas paralelas. Então, as definições importantes em geometria plana, essas definições são bem importantes para compreender a base dos segmentos proporcionais e relativos ao teorema de Tales. A primeira coisa, nós temos um feixe de retas paralelas. Depois você vai ver, não nos interessa falar isso aqui, né? Mas dentro do mesmo plano. Apenas o que nos interessa aqui é a base para entender a razão e proporção. Esse feixe de retas paralelas, quem são elas? Quem são as paralelas aqui, né? As paralelas são Czinho, Dzinho, Ezinho, Fzinho, Gzinho, tá? Aí nós vamos ter assim, essas duas retas A e B, chamadas transversal, os transversais dos feixes de paralelas. Então nós passamos duas transversais, tudo isso é definido, né? As transversais são quem? Azinho, Bzinho, cortando as paralelas, certo? São nomes importantes. O item 3, vamos colocar aqui, nós estamos falando dos chamados pontos correspondentes das duas transversais. A palavra correspondente agora é mais importante. Os pontos correspondentes das transversais, eu nem preciso colocar, porque são transversais, porque o próprio exemplo vai dar isso, ó, A e A', por isso A e A', né? B e B', C e C', aí o próprio desenho você vai ver que eles são correspondentes das mesmas transversais, D e D'. E o 4, o item 4, são segmentos correspondentes das duas transversais. Também não preciso colocar, porque você vai ver que eles estão associados às transversais, porque eles são das transversais, né? E a palavra correspondente é bem importante aqui, ó. Então, por exemplo, AB, vamos olhar aqui em cima, deixar o desenho, AB, segmento AB, e A', B', são os segmentos correspondentes. Então, A, B e a linha B' são correspondentes, assim como CD e C', D' são correspondentes. Ok? Aí, baseado nisso, né, nesse esquema de cima, né, aí você memoriza, anota. Eu vou passar aqui para a parte de baixo. Vamos fazer o enunciado do teorema a partir desses pressupostos, né? Então, o enunciado do teorema de Tales diz assim: se duas retas são transversais, veja o desenho. Espero que você tenha feito aí, faz para poder ir aprendendo, né? De um feixe
Então, apenas simplificando e resumindo o que nós já falamos, né? De um feixe de retas paralelas, então os segmentos correspondentes agora você já sabe o que são os segmentos correspondentes. Por isso que é preciso dar nome, né? Dentro aqui da linguagem matemática. Por isso que existem as especializações dentro da matemática, né? Tem as linguagens específicas dela, e é importante que o indivíduo saiba, né? São diretamente proporcionais. E aí, você sabendo o que é diretamente proporcional, você já compreende o raciocínio. Achar as grandezas do universo, da natureza, leis, é que define uma matemática. Só que é preciso, então, pegar essas informações e transformar em leis, em raciocínio, através das demonstrações, né? Ou, vamos falar de outra forma, a razão entre dois segmentos, e aí voltamos associando de propósito, né, proporção e razão, né? A razão entre dois segmentos quaisquer de uma delas, uma das transversais, né, é igual à razão entre os respectivos segmentos correspondentes. Aí, escrito dessa forma, a lei matemática emerge, né? Respectivos segmentos correspondentes. Muito importante que esse enunciado seja compreendido, né? Você olha o desenho, analisa o desenho. Normalmente o primeiro aprendizado é intuitivo, só que não pode ficar só na intuição, né? Correspondentes da outra transversal. Só tem duas transversais. Então aqui nasce assim, ó. De lá nós tiramos que AB sobre a linha B', segmentos correspondentes, a razão de entre esses dois é igual a CD sobre C' D'. Colocando aqui, ó, para mostrar que são segmentos de reta, não a reta inteira, que vai ser igual, se tivesse mais, a uma constante, que nós já falamos. Então veja que essa teoria de proporcionalidade já existe e é bem tranquila de ser compreendida, né? Vamos fazer um exercício aí aplicando o segmento de Thales, os segmentos proporcionais de Thales de Mileto. É o exercício número 2. No exercício número 2, você fala assim, ó, você vai olhar lá no exemplo 2, tá, da lista. É bom vocês terem a lista em mãos para fazer o acompanhamento direitinho, né? Se as retas A, B e C são paralelas, determine o valor de x. Então, vou colocar aqui A paralelo a B paralelo a C. Então, é uma simplificação na linguagem matemática. Essas duas retas, uma do lado da outra, são paralelas, né? E indica que elas são paralelas. Determine x. Aí o desenho vai nos dar a informação que nós precisamos. Vamos ter aqui duas transversais. Aí temos as setas A, B e C. Que é Azinho, Bzinho e Czinho.
Aí nós temos aqui x mais 5, aqui em cima, 2x nesse outro segmento, x aqui nesse segmento de baixo e x mais 2. Então, evidentemente que aqui o indivíduo quer que você ache o valor de x através de uma determinação algébrica, com certeza usando usando a fórmula de Bhaskara, né? Porque vai dar uma equação do segundo grau. Então, a solução desse aqui, ó, os dados já estão explícitos ali. Nós já fizemos o exercício colocando os dados explícitos. No momento que nós temos 3 paralelas e 2 transversais, nós entramos no raciocínio dos segmentos proporcionais de Tales de Mileto. De acordo com isso, né, nós temos que esse segmento, que esse primeiro segmento, né, é proporcional a esse segmento, que esse também é proporcional, veja aqui, são proporcionais entre si, né? Então, utilizando essa base de proporcionalidade, nós vamos ter já na solução x mais 5 sobre x é igual, de acordo com o teorema de Pitágoras, né? 2x sobre x mais 2. Feita a equação, feita a relação aqui, ó, das multiplicações, nós temos x mais 5, vamos usar o parênteses, né, para organizar, e multiplica x mais 2, é igual a x que multiplica 2x. Aqui nós aplicamos então a distributiva, né, da multiplicação em relação à adição e fazemos x vezes x, x ao quadrado, x vezes 2, 2x mais 2x, né? 5 vezes x, 5x, e 5 vezes 2, 10. Isso vai ser igual a x vezes 2x, 2x ao quadrado. Dentro dessa organização, vou fazer assim, né? Vamos, ao invés de eu diminuir menos 2x em ambos os termos, eu vou diminuir todo o resto de 2x ao quadrado. Eu vou ter 2x ao quadrado menos x ao quadrado, menos 2x, menos 5x, menos 10 igual a zero. Vai chegar numa equação do segundo grau, né? Matéria lá do 9º ano, inicialmente, né? 2x ao quadrado menos x ao quadrado dá x ao quadrado, menos 2x menos 5x menos 7x, é isso? É 3x, hein? Não sei que eu arrumei esse 5x aqui. Deixa eu ver isso aqui. 2x. É x mais 3, hein? Eu coloquei x mais 5 lá, vai dar trabalho. Vou retornar aqui, ó. Eu vou colocar aqui x mais 3, porque se eu colocar o x mais 5, vai dar um trabalhinho. Pode ser que a gente não tenha a raiz do delta perfeito, e não tendo a raiz do delta perfeito, vai dar algo que incomoda algumas pessoas, né? A gente aprendeu desde pequenininho a ter esse delta ou fatorado. Quando é fatorado já dá dor de cabeça, a pessoa já acha ruim, né? Ou ele já exato. Então aqui vai ser menos 3x, eu lembrei que menos 5x, menos 5x, menos 10, né, que vai estar aqui. Na multiplicação agora fica errado, olha só, porque vai ser 3 vezes 2, né? Então aqui é 6, né? Mais 6, menos 6, menos 6 igual a 0. Aí aplicando então aquilo que não, olha, se você não souber Bhaskara, é preciso você procurar lá no Google, né? O delta é b quadrado menos 4ac. Se você procurar, você vai ver a demonstração, como que chegou a fórmula, tudo. Então o delta vai ser igual a b, lembra disso, né?
Pra quem não lembra, eu estou lembrando, ó, A, B e C, né? Lembrando que a equação do segundo grau é um ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, certo? Então, com isso em mente, quem que é o b? O b é o menos 5, vamos colocar menos 5 ao quadrado, menos 4 vezes a, esse a é 1, né? Vou colocar aqui, ó, 1x, menos, vezes, né? Vezes c, quem que é o c? Menos 6. Então nós vamos ter 5 ao, menos 5 ao quadrado é 25, menos 4 vezes menos 6, menos com menos é mais, e 4 vezes 6 é 24. Então o delta vai ser igual a 49. X é igual a menos b, mais ou menos raiz de delta, sobre 2a. Então, cuidado, tem gente que esquece que aqui embaixo é a. Esquece isso e só divide por 2, né? Então, no primeiro caso, vamos colocar aqui o meu x1, vou colocar o mais primeiro, vou ter menos b, menos b é o 5, menos 5, mais raiz de 49, dividido por 2 vezes a, que é 2 vezes 1. Então, o x1 vai ser igual menos vezes menos dá mais, então é 5. Raiz de 49 é 7. E 2 vezes 1 é 2. Então, eu vou ter aqui 5 mais 7, 12, dividido por 2, 6. Fazendo a mesma coisa para o x2. Como tem dois valores, né? Porque a potência é 2, nós teremos, já posso fazer aqui, ó, menos 5, que é o b, menos raiz de delta, que é menos raiz de 49, sobre 2a, que muda ali é o sinal, né? Que é 2 vezes 1, então nós teremos 5 menos 7 dividido por 2. 5 menos 7 dá menos 2, dividido por 2 dá menos 1. Como não existe segmento com valor negativo, não tem medida real de valor negativo, né? Então a gente costuma escrever assim, de forma erudita, não convém utilizar o menos 1. Eu ia falar impossível, mas aí o matemático não gosta disso, então a gente escreve não convém, essa bobagemzinha aqui. Se ele não convém, então, portanto, x é igual a 6. Ok? Então esse foi um exercício do segmentos proporcionais de Tales de Mileto, certo? Nesse item 2.3, nós vamos iniciar o chamado semelhanças em figuras planas. Só, o que eu vou fazer? Eu vou começar semelhanças em figuras planas no próximo vídeo. Fazer essas aulas menores, né? Aí essa aula aqui vai ser a aula 5A, a outra vai ser a 5B, mas continua sendo a aula 5. Então fica aqui o início, a semelhança em figuras planas. Você costuma ver semelhança em triângulo, né? Que é mais estudado, mas vale para as figuras planas, todas as figuras planas regulares, o raciocínio vale. Então nós vamos aplicar aqui a noção de razão e proporção para as figuras planas em geral, ok? Então aí até o próximo vídeo.